No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é sábado da 14ª semana do tempo comum, 11 de julho, e hoje a igreja celebra a memória de São Bento, que ele lá do céu possa interceder por todos nós. E rezo com você, meu santo e minha santa, com o Santo Evangelho do dia, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. E eu rezo com o Evangelho na íntegra, que diz o seguinte: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamam de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutai ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus, quando chamou os seus apóstolos, ele não prometeu poder, ostentação, mas apenas prometeu que eles seriam pescadores de homens. E aqui nós estamos dentro do contexto do chamado discurso da missão. E Jesus, ele está preparando seus discípulos para as dificuldades e alerta sobre a oposição que eles vão enfrentar, que eles enfrentarão. E ele os exorta a não ter medo e a testemunharem a fé publicamente, apoiados na providência divina. Então Jesus chama seus discípulos a testemunharem a fé publicamente e apoiados na providência divina, ou seja, sigam em frente, apoiados nessa providência divina. E aqui no primeiro versículo, que é o versículo 24, Jesus ele vai dizer: o discípulo não está acima do mestre. O que é que Jesus quer dizer com isso? Jesus ele quer dizer o seguinte: assim como ele foi rejeitado e perseguido, os seguidores, os discípulos de Jesus e nós, que somos os seus seguidores, também serão e devem ser e devem se orgulhar de ser como ele, perseguidos. Então, quando nós, meus santos e minhas santas, formos caluniados, difamados, perseguidos por causa do nome de Jesus, isso não deve causar em mim e você tristeza, desânimo, muito pelo contrário, isso deve causar em nós alegria, porque se o Mestre passou por tudo isso, por que eu e você não deveríamos passar? E se o Mestre passou e nós, como seguidores do Mestre, passaremos, ele está conosco para nos ajudar. Então nós, como os seus seguidores, também vamos passar por isso e devemos nos orgulhar de estar passando por isso,
porque o nosso mestre, o nosso Salvador Jesus, passou por esse tipo de perseguição. Então, se Jesus, que é Deus, passou por esse tipo de perseguição, por que eu e você, que somos tão pecadores, tão frágeis, não passaríamos por isso? Então, meu santo, por isso que Jesus diz, o discípulo não está acima do mestre. Então, se o mestre foi rejeitado, se o mestre foi perseguido, nós que somos os seus discípulos e não estamos acima dele, também vamos ser perseguidos, vamos ser caluniados, vamos passar por todo tipo de sofrimento, mas ele está conosco ao nosso lado. Aí no versículo 28, ele vai dizer assim, não tenhais medo. Essa palavra de Jesus, meu santo, que é um imperativo, ou seja, que é uma ordem de Jesus, quando ele diz assim, não tenhais medo, aqui é uma ordem de Jesus, é um imperativo, ele está dizendo, não tenhais medo. Eu estou dando uma ordem para vocês, não tenhais medo. Então Jesus, ele quer tirar todo o medo de mim, de você, do nosso coração. Eu não sei o que é que você está vivendo, o que é que você está passando, mas Jesus diz para você no início desse dia, nesse dia de hoje, não tenhais medo. Tome posse desse imperativo de Jesus na sua vida, onde ele diz, não tenhais medo. E essa expressão, e essa expressão é o ponto central do ensinamento de Jesus no evangelho de hoje, meu santo e minha santa. Esse é o ensinamento central no evangelho de hoje, quando Jesus diz aqui dessa forma imperativa, não tenhais medo. Ele está tranquilizando os seus discípulos e afirmando que os homens podem matar o corpo, mas não a alma. E Jesus, ele é categórico em dizer que nós devemos ter medo daqueles que matam a alma. Não devemos ter medo daqueles que matam o corpo, mas devemos ter medo daquele que destrói a alma e o corpo no inferno. E quem é que mata a nossa alma, que destrói a nossa alma e o nosso corpo no inferno? É o pecado, meu santo. É o pecado, minha santa. E nós muitas vezes brincamos, relativizamos o pecado, dizemos que o pecado não é pecado, dizemos que aquilo que Jesus diz que é pecado, hoje não é mais pecado. Então ficamos relativizando, brincando com o pecado. Então devemos ter medo do pecado, porque é o pecado que pode matar a nossa alma. O nosso corpo morto, Jesus ressuscita, mas a alma é imortal. Se a alma for morta, acabou, meu santo, para sempre. Então devemos ter medo daquele que mata a alma, que é o demônio, que é o pecado. Então devemos fugir desse pecado. Por isso que Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Não tenhais medo daquele que pode matar o corpo, mas tenhas medo daquele que pode jogar a nossa alma no inferno, que é o pecado. Então fujamos do pecado, nos afastemos do pecado, daquilo que nos afasta da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, meu santo e minha santa. E aí ele vai dizer, aqui no versículo 29, não se vende 2 pardais por algumas moedas, no entanto nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Mais uma vez ele vai dizer, não tenhais medo. Vós valei mais do que muitos pardais. Ou seja, Jesus está dizendo o quê? Se Jesus se preocupa, meu santo e minha santa, com um passarinho, com um pardal, que era uma ave tão insignificante naquele tempo. Se Jesus se preocupa, se Deus se preocupa com um pardal, você acha que Deus não vai se preocupar com você, com a sua vida, com as suas necessidades? É claro que Deus se preocupa, meu santo. Se Deus sabe até os fios de cabelo que há na sua cabeça, Deus não vai se preocupar com a sua vida, com as suas necessidades. É óbvio, é claro que Deus se preocupa. E aí Jesus termina o evangelho dizendo, portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declararei a favor deles diante do meu Pai que está no céu. Olha que coisa linda. Quem se declara a favor de Jesus, ele se declara a nosso favor. Mas olha que coisa terrível Jesus diz no último versículo. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, se nós negarmos Jesus, o Senhor também vai nos negar diante do seu Pai no céu. Então não sejamos frouxos, não sejamos a ponto de negar Jesus, porque senão ele também
vai nos negar diante do Pai do céu. Peçamos a São Bento que ele lá do céu possa interceder por nós nesse dia de hoje. E que ele lá do céu, nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.